Pai de Jesus Cristo, né? Propósito de Deus. Então, querido, Esther se tornou rainha, né? Se tornou rainha em Suzã. Uma simples jovem órfã de pai e mãe e pobre, de família humilde, no meio de tantas moças preparadas que vieram de todos os lados. Quando souberam, os pais souberam, era reis, era príncipe, era todos, trazendo o que eles tinham de melhor para oferecer para o rei Assuero. Mas ele não escolheu nenhuma daquelas moças que tinha todas as vantagens na frente de Esther. Porque Esther estava preparada por Deus para ser assim aceita pelo rei, para o rei se agradar dela ver. A mulher quer ser uma bênção, né? Quer conquistar, quer crescer, quer evoluir. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Não é verdade? A palavra do Senhor é que diz, ela é Provérbios, que enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Esther foi louvada na frente do rei, na frente de todas aquelas moças que tinham tudo para conquistar o rei, além de ser princesas, né? Sangue real, que Esther não tinha, mas Esther tinha a graça de Deus, e ela foi escolhida para um propósito divino. E quando por isso, e quem serve a Deus, querido, tinha condições dela ser escolhida na situação dela? Claro que não tinha. Por isso eu digo, quem serve a Deus, querido, tem condições. Você olha para mim, né? Ou você olha para você mesmo, né? Eu olho para mim, você olha para você, né? E diz, meu Deus, isso não pode acontecer comigo. Isso nunca vai dar certo. Nunca vai acontecer. Às vezes Deus já te fez a promessa. Já me fez a promessa. Para mim, mulher. Para você, mulher. Mas para os homens também, né? E aí nós ficamos nos diminuindo diante de Deus. Não precisa se diminuir diante de Deus, porque eles conhecem a tua pertenência. Eles sabem que eu e você, nós não somos nada mesmo. Se for por mérito, por alguma coisa que alguém tenha que ver em nós, nunca vai acontecer, querido. O que vai acontecer comigo e com você é um propósito de Deus para se cumprir a palavra assim dita sobre mim, sobre você, né? O ministério, a obra que você
marido, esposa e filhos. Esses estão casados para sempre, né? Eu sempre digo, filho não existe ex-filho, né? Enquanto é filho, enquanto está vivo é filho, depois que morre, dá morre o filho, certo? Agora marido tem muitos ex-maridos, não é verdade? Quando ele não quer mais, ele não quer mesmo, é verdade? E ex-mulher também, não é só ex-marido não. Mas aí, queridos, para os crentes não, os crentes eles têm que perseverar na palavra do Senhor, não é verdade? Agora, se Esther não tivesse o propósito do casamento de Esther, não fosse de Deus, querido, o que ia acontecer era que aquele rei fosse se afastando, e ele poderia até arrumar outra para colocar no lugar de Esther, já não podia arrumar outras, porque ele já não tinha mais tempo. Satanás, ele cria situação, ele cria problema, né, para atrapalhar a vida do casal, para atrapalhar a vida do crente, para atrapalhar, querido, tudo que é de Deus na terra. Mas nós sabemos que as coisas só vão até onde Deus permite, não é verdade? Aí quando a coisa está que você acredita que não tem mais jeito, é a hora que Deus dá um jeito nela, porque não tem jeito para mim nem para você, mas para o nosso Deus que me chamou, que te chamou, que me escolheu, que te escolheu, Ele sempre vai dar um jeito. Se você estiver na brecha que Ele te colocou, se eu estiver na brecha que Ele me colocou, né? Esperando, confiando e deixando Ele fazer, não querendo fazer nós mesmos. Esther não fez nada, querida, ela só fez obedecer, né? A palavra do Senhor nesse versículo que nós lemos aqui foi onde ela, quando ela descobriu que as coisas já estavam no pé muito alto, que nós sabemos que o homem era exaltado e não suportava Mordecai, que é o Mardoqueu, que era tio de Esther, era um tio do pai, né, que vivia na porta do palácio, e ele não podia se curvar diante de homem, porque servo de Deus só se curva diante de Deus. Mas aí Ramã, que queria ser um Deus, né, Satanás colocou no coração dele ódio pelo tio de Esther, sem ninguém saber que era tio, porque ninguém podia saber que ela era judia, e muito menos parente de Mardoqueu. Mas Deus não ia deixar aquilo por muito tempo, querido, porque Mardoqueu fez a parte dele. Mardoqueu criou Esther como uma filha, ele deu amor, ele deu ensino, ela foi preparada, educada para ser a esposa do rei, e não ia ficar como se ela nem conhecesse ele por muito tempo. Tudo que aconteceu foi para Mordecai, o pai adotivo de Esther, participar da bênção, se deleitar na bênção, né, que a filha dele conquistou, né? Então, querido, quando aconteceu aquele levante de Ramã, querido, era simplesmente para Deus dar vitória para Esther, para o povo de Deus e principalmente para Mordecai, que foi quem criou aquela sobrinha, né? Quando foi tudo descoberto, nós sabemos que eu não posso me demorar, mas aqui quando ela disse essas palavras, foi quando Ramã fez ali um decreto, convenceu o rei de fazer um decreto para exterminar o povo judeu, que era o povo de Deus. Agora o povo de Deus ninguém extermina, ninguém acaba, ninguém destrói o povo de Deus, porque o povo de Deus ele tem um Deus, é um verdadeiro Deus, o único Deus, que é
Mardoqueu foi a boca de Deus quando ela pensou que não podia fazer nada pelo povo de Deus. Ela pensou que não podia fazer nada pelo povo dela. Mardoqueu mandou a palavra dura, a palavra de perigo, né? A palavra que é só para quem tem coragem. Disse para ela: tu pensa, Esther, porque tu está ali casada com o rei, tu acredita que vai escapar? O decreto está selado pelo rei, o teu marido não pode ser revogado, todos os judeus vão morrer. Mas fica sabendo tu que se tu te calares, se tu te calares, tu e a tua casa vai perecer. Foi isso que Deus disse usando a boca de Mardoqueu para Esther. Quando ela ficou sabendo da situação, aí ela foi e disse esse versículo que nós lemos. Então vai, avisa para minha esposa, né? Esther tinha as servas. Avisa, vai, ajunta todo o povo, né? Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, porque eu e as minhas moças também jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo eu por isso. Ela estava disposta a morrer pelo povo de Deus, que era o quê? O povo dela, querido. O povo de Deus, ele é o meu povo, ele é o povo nosso, não é verdade? Ele é o povo meu, é o povo seu, né? E tinha a família dela. Mas Deus disse, ela estava escondida lá, ninguém sabia, mas ela ia perecer porque ali era uma ordenança de Deus. Então ela teve que tomar coragem, ela teve que tomar decisão, ou tudo ou nada. Ela ia correr o risco de morrer sem guerrear, né? Sem enfrentar nada. Então, querido, se é para morrer, ela vai morrer lutando, porque o guerreiro, nós não somos guerreiros, não é verdade? Se nós somos guerreiros, qual guerreiro que vai morrer quer parar na covardia guerreira? Não, ele parte para luta, ele morre o guerreiro, ele morre na guerra, mas ele não pode parar. Então Esther se preparou, recebeu a estratégia divina, se preparou e entrou na frente do rei. E o que foi que aconteceu? Deus usou o rei para recebê-la, né? E aí o plano dela, que não era dela, era de Deus, né? Deu tudo certo. E aí quem foi que morreu no lugar, né, do Mardoqueu, que ia se enforcar, o tio dela, né? E o povo judeu também ia morrer todos. Quem morreu foi só aquele que se levantou, querido, certo? Então, por isso, nós devemos, né, assim nos colocar diante de Deus, já estou encerrando, né? Como Esther, como a rainha Esther, né? Como a Maria, mãe de Jesus, assumir uma posição na obra de Deus, como nós temos assumido, graças a Deus, que é que cada uma dessas mulheres, né, são vitoriosas, são guerreiras, mesmo debaixo de luta, mas elas estão enfrentando, né? E o que é que nós devemos? Não criticar umas às outras, mas apoiar, ajudar, se ampliar e dizer: vamos lá, né? Isso é isso.
ou que somos pior do que ninguém, porque nós todos somos iguais e a qualquer momento Deus pode chamar eu, pode ser você, pode ser aquele, pode ser aquela. Levanta e vai. Agora nós temos que fazer o que Deus manda, não é o que nós queremos. Não é verdade? É no que Deus nos ordenar. Amém, querido? Quero deixar essa palavra para o nosso coração, né? E quero agradecer a Deus pela vida de cada mulher, né, que tem se colocado na obra de Deus para fazer a diferença, querido. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ser reconhecida como uma mulher de Deus, né? Mas se nós fizermos por onde nós seremos, nós não precisamos obrigar ninguém a reconhecer nós, querido, né? É nós que fazemos por onde, né, ser reconhecida, né? Nós não fazemos porque queremos reconhecimento, nós fazemos é porque é o dever de serva do Senhor, é fazer a vontade do Senhor. E quando eu e você, nós fazemos a vontade do Senhor, querido, aí nós vemos a diferença, porque a própria Bíblia é quem fala a diferença do que serve para o que não serve. E a partir do momento que você faz essa diferença, aí você começa a ver, você começa a ser reconhecido, reconhecida, e você começa a ver os elogios, né? A mulher que teme a Deus, essa será louvada. Amém? Louvado e agradecido seja Deus. Quero agradecer a Deus pela vida do meu esposo, que tem me apoiado aí também, né? Como mulher, todas nós temos defeito, mas graças a Deus, 22 anos, né, querido? Nós vamos fazer esse ano, já até agora, não, 22 anos de casado, né? Louvado seja Deus para a honra e a glória do Senhor, né? E meu filho também, que é um apoiador, né? Nós temos problema como família, temos sim, mas estamos morando juntos na mesma casa há 22 anos, né, querido? E nunca deu ainda uma coisa terrível lá para assim, né, escandalizar a obra do Senhor, né? E vamos assim continuar, né, nos esforçando, né? Comentário, querido.